Aquele rapaz que foi morto lá há alguns dias, creio que dia, se não me falha a memória, dia 3. A gente tem novidades, inclusive, eu entrei em contato com um amigo lá na cidade de Itapetim, no estado vizinho de Pernambuco, meu amigo Marcelo Patriota. Ele tem informações oficiais, novidades, inclusive exclusivas sobre esse caso. E a gente vai trocar uma ideia agora para saber a quantas anda. Parece que os principais suspeitos sobre o caso, né? Tem envolvimento, tem envolvimento em outro assassinato, em outro estado, anteriormente no estado de São Paulo. Vamos saber dessa história direitinho. Meu amigo Marcelo, patriota lá em Itapetim, no Pernambuco, muito boa noite, seja bem-vindo ao Sol News. Conta essa história pra gente, meu irmão. Há quantas anda essa investigação e essas novidades exclusivas que partiram daí do Pernambuco? Seja bem-vindo ao Sol News. Boa noite, Márcio Costa, amigos da TV Sol. O Fábio Machado da Cunha, ele usava mais dois nomes, ou pode ter usado mais dois nomes, Felipe Siqueira e Davi Lema da Rocha. É complicado porque esses nomes que ele usa, desse Felipe, provavelmente foi um rapaz que ele deve ter conhecido e pegou esses documentos. E o Davi também. E a história é muito sinistra, Márcio. Primeiro, ele, em 2016, lá na cidade de Genipapo de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, ele usou a casa da família, da sua mãe, para fazer um consultório. Ele era médico, um falso médico lá dessa cidade. E passou quase 3 semanas receitando pessoas simples, pessoas mais pobres, pessoas com menos conhecimento, lá nessa cidade. Aí você diz, o que é que essa cidade tem? A cidade é a cidade onde a mãe dele nasceu, onde ele tem familiares por lá, Genipapo de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Daí, lá, ele foi denunciado. Lá foi preso em flagrante delito, só que ele era réu primário. E passou 2 ou 3 dias da cadeia, numa cidade perto. A mãe foi buscá-lo com um advogado e o tirou de lá. Ele foi para São Paulo. Aí lá em São Paulo, Márcio, é que a história é sinistra. No mesmo ano de 2016, ele junto com a mãe dele, Dona Isaltina, e o filho de Dona Silas era uma senhora de 84 anos. Olha, esse filho, ele planejou a morte da mãe, junto com Dona Isaltina. Essa Dona Isaltina é a mãe do Fábio. Essa Isaltina é a mãe do Fábio. Mataram essa senhora, concretaram essa senhora num tanque, com cimento, cal, entulho. Um taxista que sempre comprava remédios para essa senhora, para a Dona Silas. Ele 15 dias, 3 semanas sem ela dar notícia, ela sempre comprava um remédio, fazia alguns pedidos de alguns produtos, e ele foi na casa, chamou essa senhora, a Dona Isaltina, que é a mãe do Fábio, disse que ela tinha internado Dona Silas no Hospital das Clínicas. E o taxista desconfiou da história. Foi no Hospital das Clínicas com o nome de Dona Silas, nome, idade, CPF, porque ele tinha a documentação dela, que comprava remédios para ela, comprava outros insumos para ela, e lá disse, não, aqui não tem nenhuma Dona Silas, tem uma Silas que foi, deu entrada por aqui. Então ele foi até a delegacia. A delegacia denunciou, contou a história, denunciou, a polícia foi lá. O corpo de Dona Silas, já em estado de decomposição dentro de um tambor, e foi preso. Dona Fábio e o Rubens, que era usuário de drogas e tinha pedido R$ 50 à mãe e ela só tinha 30. Essa história está no Datena, tem até o nome desse caso. É o crime do tambor, foi em 2016. O Fábio ficou respondendo em liberdade porque a mãe de Fábio, a Dona Isaltina, disse que a participação dele teria sido bem menor, ele só tinha comprado os insumos e etc. Depois disso, ele conheceu um rapaz de Brejinho, que eu não estou autorizado a dizer o nome, lá em São Paulo, tiveram um relacionamento, moraram juntos, chegaram a casar, os dois casaram,
Mas aí eu conversei com o rapaz, ele está aí no sul do país. Eu conversei com o rapaz, ele disse que, eu perguntei, mas você ele nunca falou da mãe dele? Ele morava numa cidade pertinho de São Paulo. Ele nunca falou. Você perguntou sobre a mãe, sobre irmãos? São José dos Campos, bairro Jardins, São José dos Campos. Ele morou lá. Ele morava nos fundos da casa de um senhor. Inclusive, eu já passei isso para a delegada aqui de Itapetinha, a Joedna, dizendo que entrasse em contato para saber, nesta casa, se ele já entrou em contato. Ele morava lá há mais de 2 anos nessa casa, trabalhava em umas clínicas de estética, lá em São Paulo. E aí eu perguntei, mas você nunca perguntou de mãe, de pai, de tio? Não, ele sempre disse conversar. O rapaz veio embora para Brejinho e ele veio atrás do rapaz, Marcos, aqui em Brejinho, o ano passado, final do ano passado. Morou 2 ou 3 meses na casa dos pais, mas os pais pediram para eles morar em outro lugar. E eles vieram morar aqui em Itapetinga, mas só durou esse relacionamento mais uns 2 meses. Quando foi mais ou menos no mês de fevereiro, março, ele separou, Márcio. O rapaz voltou para Brejinho. E o Fábio começou a importuná-lo, a perturbá-lo, a ir a Brejinho, a ameaçá-lo. E ele foi embora no dia 12 de junho para o Rio de Janeiro, que inclusive estava aquela história, será que o ex-companheiro do Fábio conhecia o Adonias? Não conhecia o Adonias. No tempo, ele não conhecia o Adonias, ele veio saber do caso já onde estava no sul do país. Ele não está em São Paulo, está em outra cidade. Inclusive, ele vai pedir transferência até onde ele está trabalhando. Essa empresa tem outros ramos, outros lugares, ele quer ir até. Porque daí, veja, tudo isso, Márcio, ele foi encontrado, o Adonias foi encontrado aqui no dia 3 de novembro, na quinta-feira, depois do feriado. Outro detalhe, ele desapareceu no dia 13 de outubro, um carro foi encontrado, o carro dele foi encontrado aqui em Itapetinga, três jovens, e a história é uma história interessante. Esses jovens estavam num barzinho, ali na entrada, da saída de Itapetinga para São Vicente, e chegou um rapaz, pediu uma bebida, lá, ao pedir uma bebida, começou a conversar, puxou, disse, olha, essa chave aqui, se você quiser dar uma volta nesse carro, pode dar. Esses 3 jovens têm alguns problemas na polícia. E aí acharam a melhor coisa do mundo. Pegaram o carro, começaram a dar volta no carro, foram para São José do Egito no carro na sexta-feira. Mas a polícia da Paraíba, interrogou os 3 jovens sábado, domingo e segunda. O carro foi encontrado no sábado aqui em Itapetinga. Mas eles disseram sempre a mesma conversa. A gente estava num bar, na saída de Itapetinga, aquela mesma história. A polícia veio aqui para Itapetinga, conversou com a dona desse bar, e ela também contou. Chegou um rapaz aqui, eles ficaram até comemorando, vamos passear no carro e etc, etc. Agora, como o Adonias conheceu o Fábio? Essa é a grande interrogação. Márcio, essa é a grande interrogação. Aonde encontrou? Os dois onde se encontraram? Por aplicativos, por redes sociais? Como foi isso aí? E outra coisa, como ele dominou o Adonias, o matou e colocou dentro da geladeira. Ele é uma pessoa não tão forte. Ele é magro, é frágil, ele tem doenças remédios, tem depressão, tem uma série de coisas. Ele não é tão forte. Mas só que quando eu vi ontem o amontoado de remédios, eu acho que você já teve acesso também, o amontoado de remédios que foi recolhido na casa dele, aqui em Itapetinga, no apartamento onde ele estava, daí provavelmente deve ter colocado algum remédio numa bebida, ou num copo, ou algum remédio desse. Tinha muito bromazepam, remédios para dormir, uma série de remédios. Aí é onde está a interrogação, a parte principal. Como os dois se conheceram? Deixa eu ver se eu entendi, Marcelo. Talvez seja o 3º crime de grande porte desse Fábio. Primeiro, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, se passando por um falso médico. Posteriormente, com um suposto envolvimento no assassinato de uma idosa no interior de São Paulo, inclusive com requintes de crueldade. Parece filme de terror. Matou a idosa com a ajuda da mãe do filho da idosa e concretou num tambor. E agora, por último, se envolveu com um jovem paraibano pernambucano, né, que fica na divisa entre os 2 estados,
havia supostamente assassinado esse jovem e colocado o corpo do jovem na geladeira. É mais ou menos isso. E tem indícios dessa fera aí, de saber pelo menos alguma informação vaga por onde esse ser pode estar, Marcelo? Não, porque o corpo foi encontrado na quinta-feira e ele foi visto a última vez na sexta-feira, antes, uma semana antes, em São José do Egito, na rodoviária. E aí, sexta-feira, tem aqueles ônibus que são ônibus não oficiais, aqueles clandestinos, que tem passagem de São José do Egito, tem de outras cidades que passam em São José do Egito. Ontem eu estive em São José do Egito e uma informação interessante. Ele passou em vários locais onde tem aqueles empréstimos consignados, várias cidades, e ele perguntando como se fazia um empréstimo consignado. E a menina disse, uma das meninas que entrou, que falou comigo, disse, ele disse, faz, agora é para vocês? Não, é para outra pessoa. Aí a menina disse, olha, só faz se a pessoa estiver presencial. Não, mas por uma procuração. Ela disse, não pode. A gente pode fazer indo até a casa da pessoa, porque se ela não estiver locomovendo, não puder estar se locomovendo, então provavelmente ele já estava com esses documentos, isso foi há uns 15 dias atrás, ele já tinha feito o crime a documentação do Adonias, provavelmente para fazer um empréstimo consignado, ou algum empréstimo no banco, algum detalhe desse tipo. Outra coisa, como ele se mantinha aqui em Itapetim? Ele tinha uma clínica? Não, ele não tinha uma clínica. Ele tinha uma clínica de estética. Viu, Márcio? Ele tinha uma clínica de estética. Ele não tinha ele não atendia como médico, ele era um esteticista. Inclusive, tem várias imagens aqui, onde mostra um monte de remédios em cima da mesa lá do delegado, lá aqui na cidade de Itapetim. Remédio como clonazepam, remédios para dormir, remédios para dor, morfina, ele tinha até morfina. E o problema, a grande problemática, aí colocou um banner que era design de sobrancelha, fazia peeling, fazia outros procedimentos que tem que ter curso para isso, tem que ter especialização para isso. Ele tinha vários certificados da parede, todos falsos, inclusive foi checado, não existiam esses locais onde ele fazia, aí na internet imprimiu e colocou. Era vários na parede, tem essas imagens também. E isso tudo aqui em Itapetim. Ele trabalhou para muita gente aqui ou fez muitos procedimentos? Não. Procurei saber também. Estive aqui numa lanchonete que às vezes ele não frequentava. Ele ia, comprava e ficava de fora, pegava o lanche, a comida. Ele era uma pessoa reclusa, Márcio. Muito reclusa. Ele não tinha amigos. Ele tinha design de sobrancelha, tatuagem, hipnoterapia, psicanálise, enfermagem, remoção de manchas, estética, limpeza de pele, harmonização facial. Sabia mais do que um monte de médico que ele colocou num banner. Profissional completo, eu vou mandar até para você. Era, poxa. Tinha poucos médicos que tinha a especialidade que ele tinha. Fisioterapeuta, extensão de cílios, partes estéticas em geral, limpeza, harmonização facial, uma série de coisas. Isso tudo, claro, que era falso, né? Mas ele não trabalhava, ele não tinha clientes, ele era uma pessoa depressiva, problemática. Entrei em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Itapetim, ele ia muito à Secretaria de Saúde, pedia remédios como que ele sempre pedia, mas não podia ter, porque um remédio como morfina tem que ser prescrito por médico, mas ele tinha morfina na sua casa. E uma cadeira de esteticista. Agora, por onde ele anda, Márcio? Eu tive contato com o pessoal da polícia, com os delegados. Inclusive, tem um problema, porque, primeiramente, o processo foi na delegacia de Teixeira, na Paraíba, porque ele desapareceu de lá. A irmã dele disse que 6h10 da noite, do dia da quinta-feira, ele disse que passou por lá e ia para Maturé. E de lá, depois ela disse que tinha uma mensagem. Com certeza veio para Itapetim. A delegacia responsável pelo caso, Teixeira. Mas o corpo e o carro foi encontrado em Itapetim. Vai ter que ter um entendimento entre as duas partes, Secretaria de Defesa Social da Paraíba e de Pernambuco, para saber de onde vai ser esse processo. Provavelmente será aqui em Itapetim. Corpo,
carro, IML, tudo aqui. Marcelo, eu quero agradecer os esclarecimentos pontuais, inclusive com exclusividade para o povo da Paraíba. Tem mais alguma informação? Tem, Márcio. Eu tive acesso ontem a vários áudios, de áudios de alguns dias antes, ou de 15, 20, 30 dias antes, que ele ameaçou também vizinhos, ameaçou pessoas que moravam perto, inclusive até com faca, com uma série de coisas. Só que eram para ter ido à delegacia. Imagina, Márcio, alguém puxar uma faca e dizer que corre atrás de mim e de você. Tem certeza que a carreira da gente é para ir para a delegacia. Mas essa não é verdade? É verdade. Mas as pessoas que ele puxou uma faca, que disse que ia matar, ficaram calados. Se tivesse ido à delegacia, com certeza ele teria puxado, teria chamado seu documento, ele poderia ter essa participação no crime em São Paulo, porque você está aqui. Agora, um detalhe, Márcio. Ainda não foi pedido o mandato de prisão dele. Não foi expelido ainda. Justamente porque delegacia de Itapetinga e delegacia de Teixeira. Então tem que ter um entendimento para saber. Outra coisa, saiu uma imagem esses dias, ele dançando numa festa, a família mandou para mim. Eu apurei. Foi uma festa num barzinho aqui, num sítio em Itapetinga, há 3 meses atrás. Então essa imagem não é de agora, é uma imagem de 3 meses atrás. Outro detalhe também é que ele tem 3 espaços, tem 3 cidades, 3 estados que ele pode ter ido. Minas, que ele tem família, São Paulo, que ele tem amigos, e também o Rio Grande do Sul. Ele tem 14 processos na justiça, Fábio. Márcio Costa. O Fábio tem 14 processos na justiça. Imagina, 14 processos e um homem desse envolvido num crime bárbaro em São Paulo. Mataram uma idosa, com 84 anos, colocaram num tambor, concretaram e o cara desse está solto. É uma interrogação que a gente tem que perguntar lá à Justiça de São Paulo. Isso, a gente vai aguardar, Marcelo. Qualquer novidade, a gente vai mantendo contato esses dias. O delegado de Teixeira, Renato Leite, também está sob investigações. Com certeza vão entrar num consenso as delegacias da Paraíba e do Pernambuco para chegar ao responsável por esse crime, esse Fábio, que são crimes hediondos e uma lista, um currículo extenso, né? Eu quero agradecer, meu irmão, a tua participação. Ótimo, Fábio. Sim. Eu quero parabenizar a polícia da Paraíba e a polícia de Pernambuco. A polícia da Paraíba, todos os dias, desde o desaparecimento de Adonias, que a polícia da Paraíba vinha com diligências para Itapetinga, foi com diligência para São José do Egito, foi atrás de câmeras de segurança em São José e Itapetim, a polícia da Paraíba, em conjunto com a polícia de Pernambuco. Polícia Militar e Polícia Civil está, desde o início, trabalhando muito em conjunto. Isso eu quero abrir esse parênteses, porque a gente, quando não estão investigando, eles cadê a investigação? Eles estavam investigando e estão investigando e muito. Agora só precisa saber agora com quem vai ficar o processo. Teixeira ou Itapetim. Márcio, um abraço. E você precisando aqui do amigo, o blog do Marcelo Patriota está à disposição. Quero agradecer e parabenizar o trabalho do Marcelo Patriota lá no estado do Pernambuco. A gente mantém em contato, qualquer novidade. Eu vou convidar novamente o Marcelo para estar conosco aqui no Sol News. É um crime chocante e essa história também parece história de filme de terror. Primeiro lá em Minas, se passando por falso médico, depois vários certificados falsos, 14 processos nas costas, depois envolvimento no assassinato de uma idosa em São Paulo e agora suspeito desse crime hediondo do caso Adonias, um jovem paraibano que teve seu corpo encontrado na cidade de Itapetim dentro de uma geladeira. Tenho certeza que logo a polícia vai estar pondo as mãos nesse criminoso aí que traz tanto mal e faz tanto medo à sociedade.